Pronto? Tá aberto a nossa sala? Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Leandro Avelar e esse aqui é o Estúdio Criativo, onde a gente está transmitindo essa live bate-papo com vocês. Essa é a nossa live de número 4, de 8 lives. Lembrando que faz parte do projeto O Tesouro dos Mamulengos, que é um espetáculo infanto-juvenil que foi beneficiado pelo edital 06 de 2020, que é o edital para criação de espetáculos infanto-juvenil para exposição online. Esse espetáculo, como eu já falei nas outras lives anteriores, ele é um misto de teatro de animação, teatro animado, com formas simples para você poder reproduzir. A gente vai colocar moldes, como eu já falei, a gente vai estar colocando material para que professores, educadores que queiram replicar esse trabalho com crianças e adolescentes possam fazer de forma simples. A novidade que vai ser a nossa primeira experiência utilizando a animação. A gente vai gravar os bonecos, esses bonecos vão ser editados, aí dentro dessa edição a gente vai estar inserindo os cenários, inserindo os efeitos, a trilha sonora, e aproveitando esse período de pandemia, que eu já conversei com vocês bastante, que infelizmente ainda está vigente, e eu creio que vai demorar um pouco para voltar à rotina, à vida normal, mas devagarzinho está voltando. Mas nesse período é complicado também reunir o grupo todo para gravar o espetáculo uma vez. Então a gente foi criando mecanismos, ferramentas para a gente fazer o espetáculo e a gente conseguir criar um modelo que fica online à disposição. Esse espetáculo ele vai ser dividido, a gente vai compartimentar ele, quando estiver pronto o espetáculo inteiro, em 10 partes, como se fossem capítulos. Por quê? Porque ele vai ficar com tempo menor, então é mais fácil para distribuir. Você pode mandar pelo celular os capítulos, como se fosse uma novelinha, você pode apresentar para os alunos. E como o trabalho sempre nosso, o maior foco nosso é a criança, a gente trabalha com criança de idade mais baixa, mais novinho, e a gente tem por experiência própria. Uma coisa é eu fazer um espetáculo de 40 minutos, 50 minutos, na presença deles, lá dentro da escola, no teatro, onde existe sinergia, onde a gente tem o contato com eles tem o contato com o boneco, onde a gente consegue fazer a interação, a integração. É uma das coisas que a gente tem sofrido bastante nos ensaios, no preparativo, porque o teatro de Mamulengo, que hoje é o assunto nosso, eu posso dizer para vocês, certamente, 50% do trabalho do espetáculo, ele é sinergia, ele é integração, ele é troca de informação, é troca de energia com o público. Então, principalmente para quem trabalha com criança nessa área, a criança ela ajuda a editar o ritmo da apresentação, ela apresenta, se você cria os quiproquó, você cria cenas, ocasiões em que a criança ajuda você a perseguir o ladrão, perseguir o personagem, contar onde alguém está, ela dá aquele incentivo, você pede a participação, porque isso faz parte da estrutura do teatro urbano, teatro popular brasileiro, de bonecos. E faz falta. Então, desse trabalho online, a gente está sentindo bastante essa dificuldade, sabe? É complicado. Uma coisa é você ensaiar, mas você sabendo que aquilo é um ensaio, mas que você vai ter a interação com o seu público. E o outro é você não ter, que nem agora a gente está se preparando, não vai ter esse trabalho. Então a gente está buscando um modelo, uma forma de fazer com que isso continue atrativo, continue participativo e que possa ser utilizado, ser compartilhado. Por isso que a gente vai cortar em pequenos modos. Porque, como eu disse, uma coisa é fazer 30, 40 minutos em sala de aula ou no teatro, outra é eu colocar a criança sentada ali para ficar 40, 50 minutos assistindo um vídeo. Eles não conseguem se concentrar tanto tempo, se perde. E também perde o conteúdo, e não é a nossa intenção. A intenção é que esse vídeo seja usado, seja compartilhado, seja reaproveitado. Então fica a dica para vocês. Lembrando que vocês que estão aqui nessa sala de bate-papo com a gente, aqui no Zoom, vocês têm a nossa equipe, vocês podem perguntar, pode falar, a gente vai dar algumas pausas durante o processo. Toda vez que eu der uma pausa, eles vão me alimentar com essas informações, eu vou fazendo correção na conversa com vocês, vou inserindo mais informações de acordo com as dúvidas, ok? Então fica aí para você esse lembrete. Outro lembrete é que as lives anteriores, as 3 primeiras, estão disponíveis lá no nosso site,
foram editadas conforme prometido. A gente tem lá os vídeos, temos imagens, colocamos alguns links de material. Todo o nosso material, e tanto a oficina como as lives, já podem ser abaixados, podem ser compartilhados. Você pode utilizar. A única coisa que eu quero lembrar você, se usar, gente, não precisa pedir autorização, porque a gente já está liberando. Esse material é para uso mesmo, e é para isso que o núcleo foi criado. A ideia nossa é compartilhar compartilhar ferramenta, mecanismos, as apostilas, material, conteúdo, está todo lá. No nosso site, falando de conteúdo, a gente também tem lá um campo, acesso, que é uma rede que a gente tem interna no site para bate-papo. É como se fosse uma rede social dentro do portal nosso. E é a biblioteca, é a nossa biblioteca virtual, é o projeto A Caixa. Você pode se cadastrar lá, é bem legal, você cria seu usuário. Lá a gente tem quase 1000 projetos completos de todas as áreas artísticas, disponibilizado para pesquisa, para estudo. O projeto completo, com texto, com planilha de custo. Isso é legal para você que quer escrever, quer estudar, quer pesquisar. Lembrando que são referências, todos esses projetos são de domínio público, eles estão liberados. O que a gente está fazendo é só juntar essas informações que são de domínio público no local só para pesquisa e estudo. Que é raro você conseguir, falando agora de projeto, é raro você conseguir local para você pesquisar projeto, para você ter uma ideia, você ter um modelo, uma referência de trabalho. Ele está lá, você pode fazer o download, é só se cadastrar. Da mesma forma, o nosso material, os vídeos. Lembrando que também temos lá nossas galerias virtuais. Essa daqui é uma das peças de uma das exposições que a gente está fazendo. Essa daqui é do projeto Tia Duda, 48 anos de história. 43 anos, desculpa. A gente fala tanta coisa que vai confundido. 43 anos de história. Pode entrar lá. A gente tem uma outra exposição muito legal também, que são de cenários, são cenas de cotidiano da cultura mineira, cultura caipira, do Vale do Paraíba. Então a gente tem cenas lá, a gente tem uma cozinha mineira que tem mais de 200 pecinhas, objetos independentes dentro da cozinha. Para quem já foi na roça, você vai achar todos os objetos, é muito legal, você fica um tempão lá olhando, até a gente que confeccionou. Eu falo que acho bem legal, porque fica guardado. Aqui o Estúdio Criativo, ele fica na casa da bonequeira Tia Duda, Maria Zilda, que cede o espaço, é madrinha desse projeto. E aqui a gente tem uma outra sala que a gente fez as estantes, que essa sala é como se fosse um museu, onde a gente está colocando todos os trabalhos. A gente está confeccionando em parceria com ela, colaborando com ela. A gente tem vários mestres, bonequeiros, artesãos aqui. Então a gente está criando o nosso próprio acervo. No caso dessa peça, a ideia desse acervo aqui, a gente está reproduzindo, para o projeto são 30 personagens folclóricos, mas a gente já passou essa casa, porque o grupo decidiu por conta própria, a gente vai continuar criando personagens do folclore brasileiro, a gente vai criar por série, então a gente tem personagens ligados à cultura indígena, às lendas e mitos, às divindades da cultura popular brasileira. Então, a gente e esse acervo nosso pode ser visitado com agendamento, também pode ser levado para escolas, para trabalho, e a gente também utiliza no dia a dia para contar a história. A gente está fazendo uma série de vídeos pequenos, que é legal, de cada peça. Então, cada personagem que a gente coloca são vídeos de 1 minuto, 2 minutos no máximo, se eu não me engano. Essa série ela é animada, é com personagem animado, que a gente está pesquisando animação, e ele narra qual que é essa lenda, qual que é o perfil dessa lenda, fala sobre o porquê. Esse é bem legal para você utilizar para dar aula, para conversar com aluno, com criança. Está lá também à disposição, como eu disse, pode abaixar, fiquem à vontade. E hoje, só lembrando vocês, a gente vai falar sobre o Teatro de Mamulengos. A gente já falou sobre a companhia de teatro, como nasceu, falamos sobre o núcleo Mestre Biribá, que trabalha com a cenografia, com essa parte técnica atrás do palco, que foi uma coisa orgânica que nasceu por necessidade, que foi gerado através do trabalho da companhia. Na última, eu falei com vocês um pouco, eu dei uma pincelada na terceira live, conversa aí, a gente falou sobre o que é o teatro de animação, um pouco da sua origem, a sua relação com a questão espiritual, as divindades, a forma que a gente vê, principalmente no Brasil. Passamos alguns vídeos e algumas imagens que estão lá no vídeo editado,
que você tem exemplos daquelas que eu cito, as técnicas que eu cito, e para você ver, tem link de material, de cartilha, pode pegar lá, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o teatro de Mamulengo, como prometido. E hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar como esse teatro se manifesta no Brasil, quais são suas características principais, e a gente vai falar principalmente sobre a sua estrutura social, a estrutura de hierarquia que esse tipo de teatro tem, e qual a similaridade dele com a comédia dell'arte, com o cordel, que tem uma origem, a gente teve bastante influência francesa nessa parte, holandesa também, e eu vou falar porque é tão rico essa cultura popular que a gente tem lá no norte, no Nordeste brasileiro, né? E essa estrutura, só lembrando, acho que na primeira live que eu falei com vocês, eu vou mostrar para vocês por que a gente citou o Maurício de Souza, o bairro do Limoeiro, os personagens da Turma da Mônica. Para quem conhece, eu nunca parei para contar, mas eu sou fã, desde criancinha eu leio. Aquele bairro do Limoeiro já deve ter apresentado para mais de 200 personagens. Aquele fora a turminha, você tem o Anjinho, você tem os anjos, você tem os vilões, você tem espíritos, você tem o louco, você tem o carteiro que sempre aparece por lá, você tem os donos de loja. Então, assim, se você reparar no Maurício de Souza, o bairro do Limoeiro, ele tem, eu vou apresentar para vocês hoje, ele tem a mesma estrutura utilizada no teatro popular brasileiro, de Mamulengo, e todas as variações dele que eu citei, do Babaú, do João Gostoso, do Calunga, todas as outras manifestações, que é o mesmo boneco, só que ele muda de acordo com a região do país, recebe um nome diferente. E a estrutura dele é similar com essa estrutura popular, e os dois, a estrutura popular e a estrutura do Maurício de Souza, é similar com a estrutura da comédia dell'arte, de personagem, de formas de contar narração. E hoje a gente vai se aprofundar sobre isso, por quê? Porque isso faz parte do processo criativo da companhia, a nossa companhia de teatro, a Companhia de Teatros Três Mamulengos. E eu vou dar uma pausa aqui agora, esse só foi a introdução para vocês, lembrando que fiquem à vontade na sala. Enquanto eu estou fora, a gente vai apresentar algumas imagens, alguns pequenos vídeos, é coisa rápida, tá bom? Eu quero que você veja, você assista, porque quando voltar e eu estiver falando, essas imagens vão ser referências do texto que a gente vai estar discutindo, tá bom? Para vocês, para facilitar o entendimento. Gente, eu vou dar uma saída rapidinha, daqui a pouco eu estou aí, a sala está aberta, a equipe está aí, fiquem à vontade para conversar, trocar ideia e perguntar. Até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal, reabrindo o vídeo aqui, né, nossa sala. Vocês estavam aí batendo papo, conversando, o pessoal já me passou aqui algumas perguntas que foram feitas. Um dos participantes, ele fez uma correção e eu tinha pedido para vocês ajudar a corrigir, estou agradecendo. Na última live, quando eu estava falando da Companhia de Teatro Três Mamulengos, eu falei que foi fundado em 98, na verdade é 92, e obrigado pela correção, porque como a gente vai falando muito, acaba confundindo. E aí você vê, né? Eu sou um dos fundadores da companhia, isso acontece. E a ideia é essa mesmo, é essa integração, essa participação, a gente quer que vocês colaborem, deem dicas, podem falar se vocês acham que tem alguma coisa aqui que pode melhorar, pode ser corrigido, porque a ideia nossa é evoluir, consertar devagarzinho. O estúdio criativo, essa parte de gravação aqui, a gente criou há pouco tempo, né? Eu acho que um ano e meio, então a gente está evoluindo devagarzinho esse estúdio. E aos poucos estão comprando um equipamento aqui, outro ali. A gente tem que fazer depois o isolamento acústico, porque aqui você pega bastante som de passarinho, cachorro latindo, mas eu acho que isso não incomoda a gente para esses trabalhos. Mas o estúdio isolado a gente vai ter que fazer mesmo para outros projetos, outras ideias, principalmente o processo que a gente vai começar a gravar animação, porque aproveitando a criação desse espetáculo, a ideia nossa é manter futuramente, dentro do nosso canal e do site, a gente ter um programa mesmo, só com os nossos bonecos, contando história, aproveitando. É uma forma da gente estar escrevendo, produzindo, criando novas histórias, novos personagens, novos roteiros. É um exercício, é uma forma de compartilhar a ideia, compartilhar mecanismos, ferramentas. Mas vamos lá, pegando do Mamulengo.
Como eu já falei da outra vez, o mamulengo ele recebe vários nomes no Brasil de acordo com a região que ele está. Então a gente tem vários nomes, Babaú, Casimiro Coco, Mané Gostoso, João Redondo. Então isso altera de região para região. Dentro dos bonecos, a outra vez eu não estava citando, um boneco que ele é considerado primo do mamulengo é o bonecão. No Brasil a gente fala muito bonecão de Olinda, porque é famoso. Mas aquele bonecão aqui na região do Vale do Paraíba também é fortíssimo. Aqui a gente tem o grupo Piraquara, que ele é um grupo de pesquisa e estudo de folclórico, e eu fiz parte do folclore, graças a Deus, assim, eu participei lá do Piraquara quando eu tinha uns 15 anos, aprendi muita coisa lá naquele período. A gente saiu muito na rua para fazer folia de reis, eu carreguei muito bonecão, ajudei a reformar muito bonecão. Então ele é forte aqui. E ele é bem tradicional, assim, ele tem muita ligação com o teatro de mamulengo, com o boneco de mamulengo. O teatro de mamulengo brasileiro, ele tem várias versões da história, mas assim, a gente sabe que as primeiras manifestações no Brasil de boneco registrado foi com o Padre Anchieta. O Padre Anchieta é registrado que ele utilizou bonecos inspirados no presépio. Ele pegou, e eu falei sobre a origem do presépio dentro da animação. Quando ele veio, ele começou a usar as figuras do presépio e usar criou bonecos para fazer evangelização junto com os índios. Isso foi com o Padre Anchieta. A gente também tem naquele período o Frei Gaspar em Olinda, no convento franciscano, que ele ficou famoso pelo trabalho que ele tinha com o teatro de boneco popular, que já nessa época já começou a virar o mamulengo que a gente conhece hoje. O mamulengo, ele usa muito da literatura dele o cordel, aquela expressão nordestina de poesia, de música, e ele trabalha muito com o cordel. E se você pegar o jeito que é escrito as histórias, os roteiros, como a gente compõe, você vai ver que ele é muito similar à comédia dell'arte. Ele é similar em que sentido? Principalmente assim, a utilização de personagens fixos, eixos. Como na comédia dell'arte, você tem lá a Querubina, você tem a Arlequina, você tem o Pierrot, aí você tem lá o Mentiroso, você tem esses personagens, eles são personagens fixos que vivem os seus conflitos, os seus romances, a sua vida social. O teatro popular nosso também tem isso, porque ele tem influência francesa, influência espanhola, então a gente acabou ficando com essa coisa da Europa. O cordel em si, ele vem muito da origem francesa, a literatura de cordel, que é base para a literatura do teatro mamulengo, para os roteiros, para os textos. Você vai encontrar. Dentro desse contexto, você tem o quê? Você tem os personagens, não só os personagens bonecos, como você tem elementos. Como é teatro de rua, de feira, no teatro tradicional de mamulengo, ele tem o quê? O Simão. Normalmente a gente chama de Simão. É um palhaço que é similar ao palhaço da Folia de Reis, que é aqueles panos, tecidos recortados, com a cara coberta. Esse Simão, esse personagem, ele faz... Qual é a função dele? Lembra que eu comentei a ligação que o boneco tem com o sagrado? E eu vou dar um exemplo para vocês por que a gente chega a essa conclusão. Eu falei que a cultura brasileira, a gente é ligado às imagens, a gente está habituado com a imagem, e a imagem, a gente usa ela como um ponto de referência para a gente conseguir mentalizar algo maior, algo acima da gente. É um outro plano, um plano superior, poderia se dizer. Então o boneco, ele tem essa característica dessa imagem. O palco, ele tem a característica do quê? Do altar, aquele pequeno altarzinho que você monta dentro da casa. E tem várias manifestações religiosas no Brasil que utilizam o altar, os personagens, as figuras. Então você tem esse personagem que ele é ligado a esse mundo superior. O palco é o altar e o Simão, ele é a ponte. No caso, se fosse falar dentro de qualquer designação religiosa, ele serviria como um sacerdote. Ele é o que pega a mensagem do santo, daquilo que é superior, daquela figura,
e ele faz a ponte daquele mundo, daquele universo, com o público, a criança, o adulto, quem está lá. Então ele é o meio termo, ele pega da fantasia e leva para a realidade, e ele faz com que os dois se comuniquem. É ele que começa a narrar, então ele é quase como se fosse um locutor de filme, um narrador dentro de um filme. Ele começa a narrativa, ele faz a ponte entre uma cena e outra, ele liga essas cenas, e isso é uma característica física dele. Mas por que eu estou citando o Simão? Como eu disse, o Simão ele é muito parecido com o Palhaço de Folia. O tipo de sonoplastia usado no Teatro de Mamulengo, ele é com objetos populares. Então você tem o triângulo, você usava sanfona, palito, o reco-reco. São objetos simples, normalmente confeccionados para esse trabalho. Os elementos desse teatro é muito básico. Ele trabalha com material reciclado, material que se encontra ali na caatinga, na natureza, no dia a dia. Mas voltando ao Simão, eu estou citando o Simão por causa de algumas histórias registradas. A gente teve caso... Por que eu quando eu falo do boneco ser algo que a gente está habituado a ver como distanciamento? Primeiro, eu vou contar uma história que é muito interessante. Tem um registro histórico lá no Pernambuco, numa fazenda, que o coronel mandou chamar um mestre mamulengueiro famoso nas feiras da região. E quando esse mestre foi, o legal é que a história do mamulengo falava sobre a corrupção, sobre o abuso do coronel, sobre o povo simples, lascava, como eles dizem, lascava o pau, metia o pau no coronel, no abuso, na igreja, tudo. E o coronel contratou esse grupo para apresentar. E era característica do Teatro de Mamulengo, dentro da sua história, ele criticar o abuso dos três poderes, principalmente. Ele fala muito sobre o poder político, o poder político ligado ao poder o poder político, o poder religioso e o poder militar. Quando a gente fala do coronel, o coronel, normalmente nessas histórias, ele comanda a polícia da cidade, ou do cenário, da história que está sendo contada. Mas esse coronel, normalmente, nunca é coronel de patente. Coronel é o nome que era dado porque ele era o mandatário, ele era o dono da terra, era o mais rico, quem tinha os jagunços do lado dele, então ele recebe esse título de coronel. E os guardas, o delegado da cidade, acabam tratando ele como se fosse um superior mesmo, numa escala militar. E tem essa história, que o Mamulengo ele sempre critica os três poderes, ele sempre luta, é uma luta social. Aí essa história diz que esse coronel mandou chamar esse mamulengueiro, esse manipulador, e quando ele vai com a história está falando desse jeito, mas está todo mundo rindo e brincando. E o Simão faz a ponte, só que conta numa dessas histórias que foi registrado, que esse Simão, quando terminou a peça, o coronel mandou matar ele. Por quê? Porque ele aproveitou do boneco falando, e ele também fez piada com o coronel, ele também desafiou o coronel. E aí que é o interessante, o coronel aceita o boneco falar, porque para ele o boneco está em outro nível, o boneco falando assim, o boneco está em outro nível, ele não pode atingir o boneco. Agora o Simão, que está ali na frente dele, que é um ser humano, um palhaço, esse ele não pode admitir que desafie ele na frente das outras pessoas. Tá bom? Eu vou dar uma pausa rapidinho aqui, a gente vai entrar com algumas imagens aqui, até porque está passando aqui perto um carro de som e aquelas cornetas, o som da corneta ela pega muito, mas fiquem aí que eles vão colocar para vocês uns vídeos, umas imagens. Eu já volto rapidinho assim que silenciar um pouco aqui, para a gente continuar com essa live bate-papo. Aí eu vou pegar com vocês da onde? Vou voltar nessa história em que o coronel manda matar esse Simão. E daí a gente vai partir para outra história para você compreender um pouco essa relação que existe entre a fantasia e a realidade e o intermediário que trabalha dentro desse tipo de teatro popular. Tá bom, gente? Fica um minutinho, fiquem à vontade aí na sala que eu já volto. Olá pessoal, reabrindo aqui a nossa câmera, vamos voltar para conversar. A gente deu uma pausa por causa do carro do ovo que estava passando aqui, mas como a gente trabalha com o popular, trabalha no dia a dia, e isso faz parte da cultura brasileira também. Até porque eu acho o carro de ovo uma figura assim dentro da sociedade nossa bem legal. Alguém já escutou o carro de ovo do Zeca Pagodinho? Eu adorei o jeito que ele colocou a relação do povo com o ovo, a galinha.
como que isso daí interfere dentro da estrutura social nossa, da questão da alimentação, das condições de se comprar. É legal isso, eu estou citando, porque entra a poder aquisitivo. Aí a gente volta lá no Coronel, né, que eu estava falando. Dentro do Mamulengo, ele fala muito nas histórias dele sobre o poder aquisitivo, que é o que acaba ditando a sociedade. É aquele que tem mais, compra, acha que pode comprar tudo, pode mandar em todos. Mas voltando, eu falei para vocês anteriormente, antes de parar, dessa história que foi registrado. Isso é um registro, e não é o único, tem vários registros desses. O boneco pode falar mal do coronel, do dono da terra, nas histórias dele. Eles dão risada, eles acham engraçada a situação. Mas o Simão não. Por quê? Porque o Simão, apesar de ser um personagem, ele é uma pessoa ali na frente. A função dele é intermediar. Mas quando ele resolve desafiar, é diferente. Porque aí o coronel não aceita um homem desafiar ele. E esse é um dos exemplos que a gente tem dentro desse tipo de teatro, desse teatro popular brasileiro. Continuando, como que eu posso passar para vocês? Uma outra coisa que a gente tem dentro do Teatro de Mamulengo, que é interessante, voltando, lembra, eu vou falar do bairro do Limoeiro, eu sempre uso como exemplo, que é mais fácil de entender. No nosso caso, eu acho que na primeira live eu falei que a nossa companhia, com o tempo, ela desenvolveu. A gente tem um personagem que seria o chefe da nossa família de bonecos, que é o Mestre Biriba. Só que o Mestre Biriba, ele tem o escudeiro dele, que é o Januário, ele tem a avó dele, que é a avó Dita, ele é muito amigo do Preto Velho. O Januário trabalha com o Padre Dito, ele é sacristão, é coroinha, na verdade. E aí vai tendo as relações dentro dele. Só que é dividido. Essa categoria, os personagens dentro desse tipo de teatro, ele segue uma estrutura, que é aí que volta para a comédia de arte. Ele tem uma estrutura social. Então você tem personagens que são da comédia de arte que são universal. Então você tem o herói. A gente tem ali que seria o Pierrot. Da mesma forma do Pierrot, o herói do teatro de cordel, ele não chega a ser um herói, ele é anti-herói. Um exemplo bem legal para a gente ver isso é a figura do João Grilo e como é que chama o outro personagem? Do Alto da Compadecida? Vocês vão lembrar daqui a pouco, do Ariano Suassuna. Você pega o Alto da Compadecida, o Chicó. A gente tem lá o João Grilo e o Chicó. Você vê que apesar da história eles acabarem sendo heróis, ajudando a salvar, a fazer coisas boas, eles refletem na nossa literatura para boneco. Ele prefere, entre passar fome e roubar, ele vai roubar para não passar fome. Entre sofrer na mão do coronel e passar o coronel para trás, ele vai passar o coronel para trás. Mas assim, ele é o anti-herói nesse sentido. Ele é alguém que sofre, é oprimido, mas ele é oprimido, mas ele se rebela, ele tem voz, ele tem força, ele quer mudar, ele quer lutar, ele tem espírito para lutar pela melhoria da sua vida, por suas conquistas. E esse anti-herói brasileiro, ele tem uma característica muito específica. Na estrutura dos Trapalhões, dos antigos Trapalhões, se você pegar o que eu vou falar, vai lembrando dos Trapalhões, como que era a estrutura deles. É a mesma coisa, as regras são as mesmas. Então você tem o Biriba. Qual que é a característica principal dele? Ele não tem dinheiro. Ele não é forte, não é um super-herói. Ele não tem condições. Mas o que ele tem? Ele tem o conhecimento popular e a malícia do brasileiro. A capacidade brasileira de se adaptar, de inventar, de sair de situações que para pessoas de qualquer outro lugar que é diferente. Assim, esse espírito dele, essa vontade dele de mudar e esse conhecimento do brasileiro, a malícia brasileira, a capacidade de se adaptar. E isso é uma característica do nosso povo. Situações que em outro país a pessoa não saberia como fazer, o brasileiro, ele fala, o jeitinho brasileiro, ele sempre acaba descobrindo um caminho para fazer. Mas aí, voltando nessa estrutura, você tem esse personagem que é o personagem, o carro-chefe. Mas como é distribuído mais ou menos a estrutura social dentro dessa hierarquia do teatro? Dentro do Teatro de Mamulengos, vamos começar assim. Como eu já citei, o personagem principal, ele é inimigo dos 3 poderes constituídos, que são representados pela política, pelo o exército, as forças militares e pela igreja. Não que ele seja contra,
Ele é contra a forma que esses três poderes, na história dele, naquela época histórica dele, e na verdade eu creio que não mudou muito, né? Se a gente parar mesmo para analisar a política. Então, mas é assim, ele se rebela contra esses três poderes. De que forma? Ele se rebela contra a igreja, que acaba sendo uma extensão da vontade do coronel, que seria aquela força oculta por trás da cidade. E a igreja, ele se rebela com a igreja no momento em que a igreja ela fica tirando das pessoas aquelas oferendas, e isso é no Brasil uma coisa que sempre está tendo polêmica aí, eles passam fome e o pouco que eles têm são convencidos ainda a compartilhar lá com aquela igreja. Então ele é contra isso. Quando a igreja ela deixa de ser um exemplo para elevar o espírito, para fortalecer a pessoa, e passa a abusar também. Só que ele também dentro da igreja, quando no Teatro Momento você vê a igreja, ele tem separação dentro da igreja. Que tipo de separação? Quando eu falei do Januário, o Januário seria como se fosse o escudeiro do nosso anti-herói. O Januário, ele é sacristão, ele é coroinha, desculpa. Ele é revoltado com o Padre Dito. Por quê? Porque ele acha que o Padre Dito é ganancioso, que o Padre Dito, tudo que o Padre Dito volta. Dentro da estrutura dos personagens clássicos, citei o primeiro, eu falei dos enamorados, mas aí você tem o linguarudo, que é aquele que fica falando, o fofoqueira, né? Fica falando da cidade toda. Você tem o assustado, você tem o bêbado, você tem o tradicional corno, você tem a mulher adúltera, você tem as quitérias, você tem as carpideiras, aquelas que vão chorando atrás dos enterros, das procissões. Você tem ali o padeiro, você tem aqueles soldados que são numerados, que eu falei que vivem na cidade. A cidade ela tem uma vida social. Você sempre tem a figura de um ancião, alguém que representa o conhecimento popular. No caso da nossa família, essa se chama Vó Dita. A Vó Dita ela é temida até pelo coronel. O coronel, se ele pudesse, ele mataria a Vó Dita, só que ele tem medo de fazer isso. Por quê? A Vó Dita ela é a parteira, ela é a mais velha da cidade. Ela conhece a história das famílias, quem estava com quem saiu com quem casou, quem é filho de quem são os bastardos da história. Mas ela também é uma espécie de curandeira. Ela conhece as ervas, ela conhece a terra, as estações. Então ela mantém essa sabedoria popular. E até mesmo o coronel, apesar dele ter dinheiro para pagar medicina boa, em muitos casos ele recorre à sabedoria da Vó Dita, que eles preferem atrás dela. Só que a Vó Dita, na nossa história, ela é a avó do mestre Biriba. Essa sábia que vai passando para ele conhecimento, que ajuda ele a criar a personalidade dele. E a Vó Dita ela é temida. Você tem um personagem sim, que ele é muito forte, ele faz parte de uma outra categoria. O Preto Velho ele entra na categoria dos personagens atemporais. O que seriam personagens atemporais? Ao conversar com o Preto Velho, ele vai te contar uma história. Ele tem na cidade, todo mundo conhece ele. Ele vai te contar uma história, ele está te narrando uma história, mas no meio do discurso dele, ele muda o verbo do tempo. Ele está te contando de uma coisa que aconteceu o ano passado, e de repente ele está falando de uma cena de 100 anos atrás, ou está falando de uma coisa que ainda não aconteceu. É como se ele está presente no passado, ele narra como se estivesse presente, o que deixa a dúvida. E no final das contas ele é um ser atemporal, ele existe. Ele está no passado, ele está no presente, está no futuro. E ele não tem ligação com a Terra. Ele não está preso ao tempo. Por isso que a narrativa dele, o verbo não tem conexão. Ele pode falar tanto no presente, no passado e no futuro. Porque para ele está lá. Ele está falando daquilo. Então você tem esses exemplos. A gente também tem as categorias assim. Você tem os animais. Aí você tem o jacaré, você tem o lobo, você tem a onça, que é bem tradicional nessas histórias. E os personagens, esses animais têm grande importância. Você tem os seres espirituais. Os seres espirituais, aí você tem os espíritos, as almas penadas, que aparece para você, fantasma, aí tem aquelas reencarnação. Dentro dos espirituais, você também tem seres fantásticos. Aí o fantástico ele entra quem? Aí você tem
Tem a fada, tem o lobisomem, tem o corpo seco, tem o boitatá, você tem todo esse leque de personagens que fazem parte do folclore brasileiro. E lá eles estão dentro da característica de seres fantásticos, dizendo essas coisas. Você tem os seres, não os espirituais, você tem aqueles, como que eles chamam mesmo? Os angelicais. Os angelicais, eles falam sobre toda aquela estrutura espiritual que está acima. Então você tem os anjos, você tem os santos que já ascenderam, você tem lá aqueles três, essas personagens estão tudo a nível espiritual, mas no sentido de ser do céu, do bem. Então acima. Você tem os infernais. Os infernais, quem cuida dele é o demônio, é o cão. Uma referência legal sobre o diabo, a figura do diabo dentro da estrutura do Mamulengo, ele sempre é representado não como o mal supremo, porque dentro dessa literatura, quem acaba sendo o mal supremo, a figura, a persistência do mal é o coronel. Porque o coronel, todas as ações da vida dele, tudo segue no sentido de poder, controle e opressão. O diabo, ele é visto assim, é uma figura temida, com certeza, só que ele é visto como uma criança que teve uma discussão com o pai e não foi perdoado. E grande parte do que ele faz é pirraça. É uma forma dele de se vingar. Esse diabo, ele tem os pequenos demônios, aqueles que estão sob o controle dele para atazanar as pessoas, para interferir no dia a dia do homem. Vai criando aí essa relação. Então você tem vários nichos de personagens dentro dessa estrutura. Que é, como você tem lá dos militares, você tem dentro da igreja, e cada uma delas você vai encontrar uma série, um leque de personagens, cada um com sua característica, cada um com a sua idade, com a sua estrutura social, assim, estrutura não, nesse caso, com as suas condições sociais, pobre, mendigo, rico, então eles têm cor, eles têm credo, eles têm idade diferente, eles têm origem diferente. Você tem os estrangeiros, normalmente se acha lá muito, o turco, porque na cultura deles ele é ligado a quê? Aquele vendedor ambulante que vinha vendendo nas cidades, trazendo material. Você tem muitas essas figuras. Os cacheiros, né? Os cacheiros viajantes. Então, você vê que é muito rico o universo. E você pode contar a história do jeito que você quiser, da forma que você quiser, e como você começa a criar. É uma tradição dentro desse tipo de teatro. O teatro de Mamulengo ele é conhecido como brincadeira de Mamulengo. E o mestre mamulengueiro, ele é o brincante. E dentro do enredo dele, que é a historinha dele, ele tem o presépio. O presépio seria o quê? Ele pega enredos curtos para contar história, aquelas viradas, que pode também ser chamado quiprocró, né? São aquelas guinadas que dá a história. Mas você pega assim, esse brincante, esse mestre mamulengueiro, ele pega o quê? Ele cria os personagens, cada personagem ele vem de um núcleo, de uma estrutura diferente, ele pertence a uma raiz. Aí tem os mitológicos, os seres mitológicos. Então, uma vez que ele está dentro da raiz, cada vez que esse mestre cria um personagem, ele guarda o personagem na memória. E aí ele faz o quê? Ele cria essa cidadezinha, o bairro do Limoeiro. No nosso caso, a cidade é o Mato Adentro, o nome da cidadezinha. Então, quando você tem todo esse universo, você tem que narrar. E uma coisa legal na criação desses personagens, que esses personagens eles são humanos. Eles trazem experiências humanas, eles trazem tradição humana, eles trazem o contexto social, a luta social. Então é muito vivo, é muito fácil de você compor uma história para eles, para trazer isso para o dia a dia. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver o que eu posso mais estar citando para vocês. A gente vai deixar algumas cartilhas lá no site, gente, que vai ter bastante coisa. Lembrando aqui, esse tipo de teatro ele tem cantigas próprias, são tradicionais, algumas músicas já são registradas folcloricamente, que são usadas. Ele tem muito assim, utilizado a folia de reis, a catira, que são elementos da coisa, aparece muito dentro do espetáculo dele, nessa parte musical, né? Deixa eu ver aqui que a gente tem. Loas, ele tem aqueles joguetes, aqueles de frases, ele tem frases pré-prontas, que são tradicionais dentro disso. Eu falei do brincante, né, o criador, que seria o mestre mamulengueiro. Falei dos bichos. Essa cartilha aqui eu uso que eu criei ela, a gente usa ela para a oficina,
Vou estar deixando aí para vocês também. Aqui a gente fala também um pouco mais sobre o palhaço, a figura dele, a função dele de fazer essa transição. Vamos lá. Só um segundo. Eu acho que no conjunto é isso, pessoal. Uma coisa que eu posso dizer que é característica muito própria dele é a presença. A música, ela é muito viva, ela é muito participativa. Os efeitos são, bate aquele tambor, bate aquele triângulo. E é legal se os grupos mais antigos, aqueles tradicionais, como eu contei a história, se apresentavam muito em fazendas para coronéis. E normalmente você tinha, entre os artistas, você tinha os músicos. Então eles faziam a apresentação era quase uma caravana. Ele fazia a apresentação da peça, contava, eles narravam a história, contavam a história com os bonecos. Aí eles já faziam, tinha um baile, eles mesmos já tocavam para animar o baile. O teatro de Mamulengo brasileiro, ele é riquíssimo. Ele tem uma tradição de longa data, ele tem várias variações dele. Em cada região do Brasil ele acabou se adaptando à cultura local do Estado, como cada Estado brasileiro, cada grupo de Estado brasileiro, ele tem características de algum tipo de imigrante que veio, colonizador, diferente. Isso influencia na forma também que ele faz a narrativa, ele é contado. Basicamente, sobre o teatro de Mamulengo, é isso que eu tenho que falar para vocês. É a partir dessa ideia, dessa lógica, que a gente cria o nosso enredo, os nossos personagens. É aí que a gente trabalha com o nosso processo criativo, tendo em mente esse organograma. E que eu posso deixar para vocês, que é interessante, eu citei aqui o Ariano Suassuna, né, o Alto da Compadecida. Mas é legal, se você tiver condições, eu não tenho mais, mas eu posso tentar conseguir e depois disponibilizar para vocês para leitura. É vocês pegar são 3 textos, é uma trilogia. Chama Ripió Lacraia, Xandu Quaresma e o Testamento do Cangaceiro, que é do Chico de Assis. O Chico de Assis, ele foi o mestre do Ariano Suassuna. Quando você lê essa trilogia do Chico de Assis, o Xandu Quaresma, Ripió Lacraia, o Testamento do Cangaceiro, você vai pegar essa trilogia, os personagens, você vai encontrar esses personagens todos retratados pelo Ariano Suassuna no Alto da Compadecida. É quase como se ele pegasse essa trilogia e ele comprimisse numa história só. Mas eu acho muito legal como referência para você ler. E dentro desse eu acho que é do Xandu Quaresma, ele conta algumas lendas que existem no sertão. Xandu Quaresma, na busca dele, ele vai se deparar com uma comunidade, uma cidade dentro do sertão, uma cidade perdida. E nessa cidade perdida, todas as pessoas são cegas, exceto o capataz que tem um olho só. E o capataz, ele impõe o medo nas pessoas da cidade para controlar, mas ele impõe o medo em nome do coronel daquela cidade. Só que o coronel daquela cidade já morreu há décadas. Só que como todos são cegos, ele não deixa as pessoas saber para ele manter o controle que era do coronel. Que é a forma. E ele deu um jeito de isolar a cidade, para ninguém mais chegar na cidade e não tirar dele esse patriarcado que ele criou, né? Então essa é uma referência de leitura. Eu vou colocar alguns materiais para vocês, alguns links. Gente, por hoje a gente vai ficar aqui. A próxima live, eu só não vou falar qual que vai ser, porque a gente ainda não discutiu o assunto, mas a gente vai continuar falando de temas sobre processo criativo dentro do teatro de animação e do teatro de Mamulengo e do nosso processo. A gente deve estar aí falando sobre o trabalho da bonequeira Maria Zilda especificamente, sobre as obras dela, a composição, a criação dela, do mestre Buiú. A gente vai estar citando alguns outros mestres, alguns outros trabalhos. Pode deixar aí sua dúvida, se você quer saber de mais alguma coisa, se você quer informação, se você quer indicação de material de leitura, material de pesquisa, a gente pode estar mandando para você. É só deixar no grupo, lembrando que o bate-papo vai ficar aberto por um tempo ainda. Então eu estou me despedindo de vocês, até a próxima, fiquem com Deus e viva a cultura brasileira, meu povo!